começa a ler a Bíblia como se fosse justamente tivesse uma liberdade, né? No caso dos evangélicos em si. Quanto à Igreja Católica Romana também já tem isso há muito tempo, milhões de anos atrás, digamos assim. Nesse contexto, né? Como eu falei, há essa dificuldade para o catolicismo, né? Ou para religiões, as demais religiões, porque independentemente da formação, né? De cada doutrina. Os evangélicos, é lógico que é mais fácil porque tem a Bíblia em si, né? No caso, eles têm a Bíblia porque a Igreja Católica deu a Bíblia para eles. Eles retiraram, durante a Reforma Protestante, Lutero retirou a Bíblia do contexto católico. Esse mês agora, dia 31... ontem foi pronto, o dia nesse contexto da Reforma Protestante. Isso. Não, então isso não é interessante? É interessante realmente que todo católico conheça a Bíblia, mas conheça a Bíblia de acordo com a tradição católica, né? Tem muitos livros, né, de doutrina católicos, de livros simples, como o do professor Felipe, né, que são muito bons para as pessoas aprenderem a tradição católica. E os catequistas, eles devem ser preparados para instruir não somente o padre, mas os catequistas da igreja, o pessoal que está à frente das pastorais, dos grupos de oração, devem estar preocupados em dar a palavra de Deus de acordo com a tradição católica, não de acordo com o pensamento de pastores evangélicos, que não têm compromisso com a Igreja Católica. Mas assim, no contexto, eu digo assim, não é mais esse contexto. Eu vejo, né, que a Igreja Católica Romana aprendeu muito, né, com os erros e com os acertos. Mas hoje em dia, o que há, né, por exemplo, eu, na minha capela, né, na minha missão, para mim adquirir fiéis, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar a minha barraca ou a minha missão e chamar essa pessoa. Mas não é só chamar, eu tenho que ter um atrativo. Quais são esses atrativos? Eu tenho que, justamente, ter um ministério de música, eu tenho que ter uma boa banda, eu tenho que ter pessoas formadas para atrair aquelas pessoas para vir para a missa, porque senão eles vão chegar para aqueles irmãos que você está mais preparado do que eu, principalmente na missão. Eu digo até mesmo outras igrejas que têm condição, como a própria igreja romana, os evangélicos, porque eles investem nisso. Então a igreja ela precisa despertar por uma coisa, para o novo jeito de evangelizar. Lógico que hoje a rede social tem isso, mas o jovem ele não quer ir para missa, ficar sentado no banco, ouvindo só a pregação. Ele quer ouvir uma pregação dinâmica, ele quer ouvir uma pregação que comova ele. Qual é justamente o estilo? E hoje, o jovem de hoje gosta de quê? Gosta justamente de algo atrativo. Então, a igreja em si, porque lá na Europa está justamente sendo uma igreja, tem pouca gente. Antes de tudo, eu quero dizer que eu não estou atacando os irmãos separados, que eu tenho muito amor e respeito. A gente aqui está conversando, né, sobre evangelização, não é a minha intenção atacar os evangélicos. Mas Martinho Lutero não teve um papel? Isso, até hoje, isso. Hoje mudou, né? Lutero foi o seguinte, a principal questão de Lutero também foi com relação à missa, né? Ele dizia que a missa deveria ser mais dinâmica, mais participativa, e parece muito com os dias de hoje. Então você me perguntou, o jovem vai para a igreja e ele quer ver uma missa dinâmica, ele quer ver música, ele quer ver um padre que pula, um padre que é um animador de auditório. Ele não quer ver o mistério de Deus. A missa é o sacrifício de Cristo renovado. Não é que Cristo morre novamente na missa, mas Jesus se faz presente através da transubstanciação. Jesus, ele traz o Calvário porque para Deus não há tempo,
né? Não é uma repetição, mas é o único Calvário que se torna presente na missa, né? Quando o padre consagra o pão e o vinho. Então, quando uma pessoa vai para a missa, ela não deve ir assistir um show, ela vai para estar diante de Jesus do Calvário. Sim, mas no contexto que eu digo assim, lógico, os jovens sabem disso. Mas eu digo assim, no contexto de agregar conhecimento para que aquelas pessoas fiquem na igreja. Lógico que o jovem quer a divisão. Lógico que a doutrina já é prevista, já é, né, construída. Isso aí todo mundo já sabe. Mas eu digo assim, não é uma perca que já foi perdida e que agora eu estou querendo, né, retribuir porque você, para evangelizar um jovem ou para, independentemente da doutrina, né? Por exemplo, você está numa igreja católica, você vê que o acolhimento é importante, mas muitas vezes passa de ser percebido esse acolhimento. Por isso que você, muitas vezes, chega numa igreja, né, nossos irmãos evangélicos, você é quase tratado como uma pessoa importante, que de fato somos importantes, né? Mas assim, a igreja romana também tem isso. Mas assim, tem momentos, né, que a gente tem que deparar que é preciso a gente renovar as coisas, né? Lógico que a missa é um sacrifício que todas as... o ritual, isso aí todo mundo sabe. Mas o que eu falo que é no contexto justamente de criar uma nova evangelização. É interessante o padre diz assim, aquele padre Joãozinho, padre Zeca, o padre Joãozinho falou uma coisa um dia desse que eu vi ele falando assim, a igreja precisa mudar a evangelização para o jovem. A igreja precisa usar da tecnologia para pegar o jovem, porque o jovem hoje em dia não quer mais saber de entrar numa igreja é diferente. Ele entra na igreja, mas ele quer mudança. O padre Joãozinho, foi Joãozinho, ele estava falando isso. A igreja, a CNBB no Brasil, vai ter que criar mecanismo para pegar o jovem. Porque o jovem hoje em dia, ele está dentro do quarto acessando a internet. Então eu tenho que ter uma ferramenta para evangelizar aquele jovem. Pode ser através do vídeo, pode ser através de uma pregação do vídeo. A igreja não se precisa só mais estar naquele templo. Ela também precisa se comunicar através das redes sociais. É isso um dos segredos, né? A Europa está um pouco... Lógico, a Europa é a primeira, né? A antiga, etc. Mas você entra num tempo da Europa, você vê pouco isso aconteceu. Porque justamente a igreja, ela se tornou, o povo se tornaram acostumado, teve atrativo naquele tempo, mas não permaneceu uma nova ideia. A Europa se tornou um país mais intelectual, então as pessoas, poxa, eu não quero mais isso não, ir para a igreja, ouvir o meu padre, não. Agora, entendeu? Desculpe interromper, agora você diz assim, que a igreja precisa criar estratégias para atrair o jovem. Mas eu acredito que a maior estratégia que a igreja pode oferecer para os jovens é a tradição cristã, a tradição católica. É tudo aquilo que a igreja traz nos seus 2000 anos. A igreja não tem que inventar coisas para atrair a juventude. Tudo bem, tem que estar na internet, tem que saber acolher, eu concordo com isso. Mas a igreja, a juventude, quer um alimento sólido. E qual é o alimento sólido? É a tradição da igreja. É uma celebração bem tradicional. Eu não estou falando aqui da missa tridentina somente. Eu estou falando aqui mesmo da missa de Paulo VI. Está entendendo? Uma missa bem celebrada, onde a juventude e o povo se volta para Jesus por mistério eucarístico.